Senhor, meu irmão Alan aqui. Quero trazer hoje para você um texto base da Bíblia, né, que é o resumo. Ele é praticamente o resumo do plano de Deus para a humanidade, que é João 3,16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porque Deus amou o mundo, né? A gente sabe que quando Deus está falando, quando o texto está falando de Deus amar o mundo, ele está falando da população, né? Deus ama a população de tal maneira, né? De uma maneira tão intensa, de maneira tão, eu posso dizer, absurda, que deu o seu Filho unigênito. Deu aonde? Na cruz, Calvário. Você eu acredito que você não daria o seu filho por alguém pecador. Mas Deus, ele amou cada um de nós de tal maneira que ele entregou o seu próprio filho para sofrer na cruz do Calvário para nos salvar. Por isso diz de tal maneira, deu o seu filho unigênito. Quando o texto diz filho unigênito, ele quer dizer o único gerado, né? Da mesma característica, da mesma essência, da mesma natureza. É por isso que nós cremos que Jesus é Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que ele é Deus, que Jesus é Deus, porque ele foi gerado da mesma natureza de Deus, né? Nós, como seres humanos, apesar das pessoas dizerem, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho de Deus, nós, como seres humanos, nós não somos filhos de Deus gerado da mesma natureza de Deus. Quando você crê em Jesus, você passa a ser um filho adotivo, né? E o próprio texto continua dizendo, olha, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele deu para que todo aquele que nele crê. Então existe uma condição. Que condição é essa? Nele crer. Crer em Jesus não é apenas acreditar que ele existe, não é apenas você admirar a igreja, admirar a liturgia da igreja, as canções da igreja. Não. Crer em Jesus é você acreditar que ele é Deus. Existe uma maneira de crer que te leva à salvação. Que maneira é essa? Você precisa acreditar, crer que ele é Deus, que ele ressuscitou dos mortos e que ele está vivo hoje. Quando você crê dessa maneira, a tua vida é transformada. É isso que nós chamamos de novo nascimento. Você passa a ser uma nova criatura. Você passa a ser um filho adotivo de Deus. Deus passa a habitar em você. Todo aquele que nele crê. Quando você crê dessa maneira, a tua vida ela é impulsionada a mudar. Porque você está crendo num Deus que está vivo. Então você passa a ter respeito, você passa a ter reverência e o Espírito de Deus entra em você, né? E ele diz, olha, para que todo aquele que nele crê, então não são todos que são salvos, né? Existe uma condição. Nele crer, não pereça. Essa palavra pereça, ela tem o sentido de destruído por completo. Ele não diz que para que todo aquele que nele crê não morra. Não diz isso. Diz perecer, né? Pouquíssima tradução diz morrer. Porque o sentido certo não é morrer, é perecer. É ser destruído por completo de forma eterna. Isso na teologia nós chamamos de inferno. O inferno, ele é o lugar de punição, aonde a ausência de Deus é completa e é eterna. Por isso diz perecer. Então, quem não crer em Jesus perece, mas todo aquele que nele crê não irá perecer, mas tem a vida eterna. É a vida eterna. E eu quero ler para você um texto para a gente finalizar aqui.
Apocalipse, no capítulo 21, que diz: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, todo aquele que nele crê não irá perecer, não irá ser condenado ao inferno, mas terá a vida eterna. Após essa vida, a tua alma ela é eterna. O teu corpo não, mas a tua alma é eterna. Então, quando você morre, há dois destinos, o céu ou o inferno. E para você ir para esse lugar de bênção, de paz, você precisa crer em Jesus. Isso é a explicação de João 3,16, né? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se esse vídeo fez alguma diferença no teu entendimento, compartilha com alguém que você ama para que possa entender a palavra de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe.